Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, eu estou aqui para a gente estudar juntos o texto chamado O Pastor das Ovelhas. Esse texto foi escrito pelo irmão Pedro Veiga e ele escreveu para o Manancial, que é produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil. O Manancial é um devocional que possui meditações diárias baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. E o objetivo dele é inspirar, exortar e edificar a nossa vida espiritual. Então, como eu gosto sempre de deixar bastante claro que eu não sou teóloga, eu não sou pastora, eu não sou missionária, não sou nada disso. Eu sou uma pessoa comum que aprecia ler a palavra. Então eu vou ler o texto e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Então, estou esclarecido, vamos orar? Senhor Jesus, nós pedimos que Tu nos dês uma porção dobrada do Teu Espírito, de forma que nós possamos compreender a importância do pastor, do verdadeiro pastor nas nossas vidas, que nós estejamos sempre atentos. Obrigada por tudo, ensina-nos, Jesus, é o que eu te peço, em Teu nome. Amém. Meus irmãos, então vamos lá. O pastor das ovelhas, o nosso texto está em João 10, e nós vamos ler 16 capítulos deste capítulo 10, tá bom? E vai falar do bom pastor e as suas ovelhas. E diz assim, ó: eu lhes digo a verdade, quem entra no curral das ovelhas às escondidas, por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro lhe abre a porta e as ovelhas reconhecem a sua voz e se aproximam. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de reuni-las, vai adiante delas e elas o seguem porque conhecem a sua voz. Nunca seguirão o desconhecido, antes fugirão dele, pois não reconhecem a sua voz. Os que ouviram Jesus usar essa ilustração não entenderam o que ele quis dizer. Por isso, ele a explicou. Eu lhes digo a verdade. Eu sou a porta das ovelhas. Todos que vierem antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Sim, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pasto. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Eu sou o bom pastor, Jesus dizendo, né? O bom pastor sacrifica sua vida pelas ovelhas. O empregado foge quando vê um lobo se aproximar. Abandona as ovelhas porque elas não lhe pertencem e ele não é seu pastor. Então o lobo as ataca e dispersa o rebanho. O empregado foge porque trabalha apenas por dinheiro e não se importa de fato com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como meu Pai me conhece, eu conheço e eu sacrifico minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Devo trazê-las também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Amém? Esse texto é belíssimo, né? É muito tocante, né? Você saber que o Senhor é o nosso pastor e Ele deu a sua vida por cada um de nós. E a gente escuta a voz dele. Mas, logicamente, a gente só escuta se tiver intimidade com ele, né? Bem, o nosso texto chama-se O Pastor das Ovelhas. E o versículo que o irmão Pedro Veiga escolheu foi o número 11, que diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu queria lembrar aqui os irmãos, não sei se vocês tiveram a curiosidade de procurar no YouTube como que as ovelhas seguem o pastor. Gente, eu fui lá procurar. É uma coisa impressionante. O pastor fala e elas vão atrás. Eu vi vários vídeos, mas um deles, um cara grita assim da cerca, grita. E as ovelhas, não dá a mínima bola. Quando chega o pastor delas, que ele grita, todas elas se voltam. Vale a pena, procura lá no YouTube alguma coisa tipo Ovelhas ouvem a voz do pastor, alguma coisa assim, é uma coisa
fantástica, maravilhosa. Porque não é uma coisa da nossa realidade, né? Mas é diferente de um cachorro, de um animal que a gente chama pelo nome. Se vocês virem o YouTube lá, vocês vão ficar maravilhados. Bem, o pastor Pedro diz aqui que o ministério de pastorear é uma coisa assim, sublime, né? E que as pessoas fazem bem quando louvam a Deus por ser o supremo pastor deles, né? E essas pessoas que são chamadas a pastorear têm que agradecer, porque eles pastoreiam pessoas e são pastoreados por Jesus. Porque não dá para ser pastor de ovelhas se não for pastoreado pelo pastor dos pastores, que é Jesus Cristo, né? Então ele diz aqui que Jesus mesmo escolhe aqueles que serão seus pastores, capacita e coloca um rebanho local para o exercício desse serviço que é de ser pastor, né? Mas assim, eu me lembrei de muitos pastores que a gente vê aí, inclusive que hoje tem tantos memes, né? Infelizmente, sobre tanta coisa, e eu já vi muitos memes a respeito de maus pastores, né? Então a gente tem que ficar atento em relação a todos os pastores, né? Todos. A gente tem que fazer que nem os bereanos. Vocês se lembram lá no livro de Atos sobre os bereanos? Tá lá em Atos 17. Eu vou ler para vocês, ó. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas. Ó, não é pouca porcaria não, hein? Foram enviados para Bereia Paulo e Silas. Quando chegaram lá, eles foram à sinagoga. As pessoas dali eram mais bem educadas dos que as da Tessalônica e ouviam a mensagem com muito interesse. Todos os dias estudavam as escrituras sagradas para saber se o que Paulo dizia era a mesma verdade. Então a gente, não é porque a pessoa é pastor que a gente não vai conferir na Bíblia se aquilo que ele está dizendo faz sentido, né? Então eu acho que é uma coisa que seria bom que vocês estivessem atentos também. E meditando na passagem do bom pastor, o próprio Jesus é o nosso pastor, né? E a gente se sente pastoreado por ele, né? Porque a palavra diz isso, né? Que ele cuida de nós e nós acabamos voltados para ele, porque ele cuida das nossas almas. Aí a gente vai vendo o contraste que tem entre os verdadeiros pastores, o verdadeiro pastor, que é Jesus Cristo, e os falsos pastores. Muitas pessoas que não levam a palavra de Deus, não têm intimidade com Deus e inventam coisas que não estão na Bíblia. Então, o texto vai dizendo assim, que o pastor, ele é dono. O pastor, ele é dono daquelas ovelhas, né? Então, ele não precisa se esconder, ele não precisa usar outros caminhos, outras estratégias para pegar as ovelhas. Por quê? Porque como as ovelhas são dele, ele chama e elas vêm. É um direito que ele tem sobre as ovelhas, porque elas são dele, elas foram confiadas a ele. E Jesus é Deus, e só Deus é pastor, pois só ele é o dono das ovelhas. Ele cria a gente, ele sustenta, ele guia. Todo o rebanho de Jesus é por ele cuidado, porque só Jesus Cristo entregou a vida dele por nós. Só Jesus Cristo entrega a vida pelas suas ovelhas. E ele fez essa entrega, a fonte da vida para todos nós que somos suas ovelhas. Então, ele até dá um exemplo, né? O cara que não é o dono, quando vê o lobo, o que ele faz? Se manda. Ele fala, não vou ficar correndo risco por causa das ovelhas. Ele corre, mas Jesus não corre não. Então, só Jesus é o bom pastor, o supremo pastor, o pastor digno de honra, de glória, de louvor, de todo reconhecimento. Isso é fundamental que a gente entenda, né? Agora, aqueles que foram chamados pelo supremo pastor para serem instrumentos do seu pastoreio, devem ser liderados por Jesus Cristo. Isso é uma orientação lógica que não devia nem precisar ser lembrado disso, né? Mas muitas pessoas que estão à frente, acho que se esquecem disso, né? Mas todo aquele que lidera, ele tem que seguir o exemplo de Jesus, ter postura, ter ação
E assim sim, ele vai ter uma autoridade reconhecida pelas ovelhas. Por quê? Porque ele vai se identificar com Cristo. Tanto que a voz do pastor ecoará a voz de Jesus. Então nós temos que ficar atentos e saber que Jesus é o pastor dos pastores. Tudo o que aquele que está na liderança da nossa igreja diz tem que estar de acordo aqui, ó, com a palavra de Deus. Isso é fundamental. E o nosso manancial termina assim, ó, graças a Deus, temos um pastor que nos guia e cuida de nós. Amém? Bom, meus irmãos, eu me despeço aqui, né? Deixando um abraço, ó. Lembrando que o abraço é o encontro de dois corações, por isso que eu deixo meu abraço de urso todos os dias. E lembrando que o abraço só não dá certo em reunião de porco-espinho, mas aqueles que sabem que Jesus é o verdadeiro pastor das ovelhas, esses podem se abraçar o tempo todo. Amém? Bom, eu também quero lembrá-los, né, do nosso tema para 2023, que é o Salmo 73, 26, que diz: Deus é a minha força, Ele é tudo o que eu sempre preciso. Ok? E agora eu me despeço com a palavra de ordem, que é confia em Jesus.